tarde a todos e bem-vindos a esta sessão em que iremos conversar sobre 4 acervos. Agradeço a vossa presença e destaco a resistência e a coragem de estar aqui hoje enfrentando todas as adversidades do mundo que vivemos para ouvir os nossos convidados. A Teresa Borges, da Cinemateca Portuguesa Museu do Cinema, a pessoa que está à frente dos arquivos documentais da Cinemateca. O Bernard de Pomader, curador do Museu de Cinema de Melgaço e da coleção Jean-Luc Passec. E a Joana Canas Marques, do Cineclube do Porto, que é uma respeitável instituição que comemora este ano 75 anos de existência. 3 acervos muito diferentes, um acervo mais institucional ou nacional, se assim podemos dizer, que é o acervo da Cinemateca Portuguesa, que tem à sua guarda não só o património fílmico português, concentrado especificamente no ANIM, Arquivo Nacional das Imagens em Movimento, mas também toda uma vasta série de documentação que se relaciona com o cinema português e provavelmente não só. Documentação que tem a ver, imagino eu, com a produção dos filmes, com o trabalho relacionado com os filmes, com a recepção dos filmes, bibliografia, enfim, toda uma série de material de que a Teresa nos falará entretanto. O Cineclube do Porto, que é um arquivo de uma associação que foi criada, salvo erro, em 1945, logo depois da guerra, e que, portanto, reúne toda uma série de material relacionada com a atividade cineclubista e com a própria ação e com a importância que teve em termos nacionais na afirmação do cinema português, portanto, com toda a atividade do Cineclube e com aqueles que o foram dirigindo, penso imediatamente no Henrique Alves Costa, e que é um acervo riquíssimo, segundo sei, e que também é ele próprio muito diversificado. Depois, um acervo absolutamente improvável, que no fundo resulta do material reunido por um colecionador francês, o Jean-Luc Passec, que depositou toda a sua coleção em Melgaço, e o que permite que, de facto, uma pequena localidade portuguesa como Melgaço possa dispor de um museu de cinema e, no fundo, uma coleção que está neste momento a ser trabalhada. E, finalmente, estamos na Casa do Cinema Manuel de Oliveira, onde está integralmente depositado o acervo do Manuel de Oliveira e que, diferentemente dos acervos anteriores, é um acervo de um realizador, portanto um acervo de um autor, de alguém que produziu uma obra fílmica muito vasta e que, enfim, sabemos da extensão dessa obra e que, ao longo da sua atividade como cineasta, foi inevitavelmente reunindo uma série de documentação que tem a ver não só com a realização dos filmes, mas também com as suas relações pessoais e profissionais, com muitos intelectuais portugueses e europeus e não só. Penso em correspondência, penso em guiões, penso em documentação iconográfica, penso numa grande diversidade de materiais de trabalho que estão, neste momento, depositados aqui em Serralves e que estão a ser arquivisticamente trabalhados. Portanto, o acervo do Manuel de Oliveira, que está, aliás, de alguma forma, na origem da própria criação da Casa do Cinema, deu entrada em Serralves na sequência da exposição que lhe foi dedicada no ano em que completou 100 anos, portanto, em 2008. O Museu de Arte Contemporânea realizou uma grande exposição comissariada pelo João Bernardo da Costa e pelo João Fernandes, que, no fundo, dava a ver, pela primeira vez em contexto expositivo, a obra do Manuel de Oliveira, relacionando-a também com alguma documentação que, neste momento, integra o acervo. E, portanto, aí está, de alguma forma, a gênese deste projeto, aí, e num outro ponto, que é o facto do Manuel de Oliveira ter percebido que o acervo que reuniu era significativo para compreender a sua obra, mas para compreender também o cinema português e ter, por isso mesmo, manifestado o desejo de disponibilizar publicamente essa obra para todos aqueles que pretendessem, essa obra, peço desculpa, esse acervo, para todos aqueles que pretendessem, no fundo, aprofundar o estudo daquilo que é, enfim, efetivamente a sua produção como cineasta. E, portanto, esse acervo está neste momento a ser tratado arquivisticamente e iniciaremos também, espera-se que no próximo ano,
o processo de digitalização integral do acervo. Por outro lado, esta conversa, onde pretendemos falar sobre acervos e sobre estes diferentes acervos que, no fundo, desenham o panorama daquilo que são os arquivos de cinema em Portugal, de alguma forma, esta conversa acontece também no âmbito de um projeto que foi parcialmente financiado pelo ICA e que pretende precisamente trabalhar o acervo no sentido de vir a publicar, o que acontecerá ainda este ano, um volume que será uma coletânea de ditos e escritos do Manuel de Oliveira, que, enfim, saíram precisamente do acervo e que permitem ressituar, de alguma forma, o Manuel de Oliveira no panorama daquilo que são alguns dos mais importantes cineastas teóricos do século XX. E, portanto, é neste primeiro mergulho naquilo que é a componente mais documental do acervo de Manuel de Oliveira que esta conversa se insere, e no âmbito da publicação deste livro, já no próximo mês, que terá por título Manuel de Oliveira Ditos e Escritos. Aliás, o trabalho no acervo, no que à Casa do Cinema diz respeito, resultou também na exposição temporária que neste momento temos patente aqui, na Casa do Cinema, e que é a exposição Manuel de Oliveira Fotógrafo, onde apresentamos cerca de uma centena de fotografias realizadas pelo Manuel de Oliveira entre as décadas de 30 e 50, portanto, logo depois da realização do filme Dor Fana Fluvial e até à realização em 56 do filme O Pintor e a Cidade, portanto, um período em que a produção fílmica do Manuel de Oliveira é bastante reduzida, há uma certa incompatibilidade, um atrito com o Estado Novo, o que o foi sistematicamente impedindo de filmar, sobretudo depois do Aniki Bobó, e nesse período Manuel de Oliveira, de facto, dedicou-se intensamente à fotografia. Algumas dessas imagens, cerca de uma dezena, foram expostas em alguns dos salões internacionais de arte fotográfica, entre 39 e 45. Conheciam-se duas, precisamente aquelas que tinham sido reproduzidas nos catálogos desses salões e no Século Ilustrado, portanto apenas duas imagens eram conhecidas, e o trabalho que temos vindo a fazer no acervo de Manuel de Oliveira permitiu-nos de facto descobrir toda esta série de imagens que agora apresentamos pela primeira vez. Portanto, o trabalho que se pode fazer num arquivo documental é algo que interessa com certeza àqueles que desenvolvem investigação na área do cinema ou sobre um autor especificamente, mas é também um trabalho de exumação, de certa forma, de aspectos da obra de um autor, neste caso, ou aspectos da história do cinema português, ou da história de uma associação, de um cineclube, que permitem, de facto, revelar facetas inéditas e, nessa medida, proporcionar olhares diferenciados sobre cada uma destas instituições, percursos autorais, etc. Portanto, para não vos convidar a vir cá e depois eu tomar totalmente a palavra, passo-vos a palavra e, se calhar, começava pela Teresa. Gostava que nos falasse um pouco daquilo que é o arquivo da Cinemateca, como é que ele tem vindo a ser trabalhado, enfim, quais são os principais núcleos documentais que o constituem, por aí. Ok. Olá, boa tarde. Bom, o Arquivo da Cinemateca foi sendo constituído ainda antes da fundação da própria Cinemateca, porque o fundador, Manuel Félix Ribeiro, era de tal forma um cinéfilo aficionado que ia colecionando para o futuro museu, para a futura Cinemateca que viria depois a ser criada pelo Estado no final dos anos 40. Portanto, ele colecionava basicamente tudo. Estamos a falar de livros, obviamente, que é um dos núcleos mais antigos da Cinemateca, de revistas, publicações periódicas, mas também fotografias, cartazes, tudo o que tivesse respeito ao cinema ele guardava, e há inclusive, portanto, ele era um funcionário, na altura a Cinemateca, quando foi criada, era um serviço, uma repartição do Secretariado Nacional de Informação, e ele era o responsável por essa repartição. E havia, obviamente, outras repartições à volta que também lidavam com cinema. Então, ele era de tal maneira colecionador que havia outros colegas que mandavam recados, e nós temos alguns desses papelinhos, a dizer: Manuel, é para lá para o teu arquivo da Cinemateca. Portanto, e assim foi constituindo, na medida do que era possível, tentando sempre retratar
o que era não só a história do cinema português, embora obviamente desse especial atenção ao cinema português, mas também o que era toda a história do cinema em Portugal. Portanto, a coleção foi sendo constituída desde essa altura, desde os anos 20, e é muito diversificada. Claro que com a institucionalização da coleção, no caso da coleção num filme, como agora desde há uns anos se costuma referir, portanto, tudo o que não seja... o filme é a gema de ovo e o resto não filme é a clarazinha. E, portanto, foi sendo recolhido por ele. À medida que os anos foram passando, houve obviamente políticas da Cinemateca, no sentido de vamos comprar ativamente livros, vamos comprar ativamente publicações periódicas, e foram entrando arquivos no sentido tradicional, não é? Arquivos administrativos, arquivos de uma pessoa, quer individual, quer coletiva, mas que não lhe foi sendo dada muita atenção, a não ser para uma investigação particular. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que, por exemplo, nós, ainda no final dos anos 70, começámos a descrever tudo o que era bibliográfico com as normas internacionais, etc. Começámos ainda no final dos anos 70 e só há cerca de 15 anos é que começámos a trabalhar arquivisticamente essa documentação que temos em acervo. E que de facto vai desde o arquivo da Invicta, é o arquivo mais da Invicta Film, é o arquivo mais antigo que nós temos. E só para vos dar um exemplo, o trabalho de arquivo é absolutamente incrível. O arquivo da Invicta, que tinha sido adquirido pelo Félix Ribeiro, portanto, a Invicta, fundada em 1910, nos anos 20 começa a sentir dificuldades quando a nível de produção deixa de ter assim, grandes produções portuguesas, mas tinha o laboratório e, portanto, continuou a aguentar-se ainda durante uns anos e vai até 37, 38, qualquer coisa assim, que é o ano em que é declarada a falência. E, portanto, o Félix Ribeiro, na altura, arranjou forma, não sei como, porque disse o arquivo do arquivo não o temos, ou seja, como é que ele, ou ainda não o encontramos, se calhar, como é que ele chegou a ficar com o arquivo da produtora Invicta, mas o arquivo é absolutamente incrível. Ou seja, para além daquela informação normal, que é a documentação financeira, a correspondência enviada, recebida, etc., etc., nessa fase em que a Invicta estava com algumas dificuldades financeiras e tentar aguentar-se, começou a vender serviços de laboratório para as principais exibidoras portuguesas. Ou seja, estamos a falar dos anos 20, portanto ainda no período do cinema mudo, e eles, tendo o laboratório, faziam a impressão dos intertítulos portugueses para depois tiragem de cópias para circulação no território nacional. E nesse arquivo estão uns envelopezinhos cheios de bichos. Quando eu os fui buscar nos anos 90 ao famoso Pendão, que era um armazém onde os vários organismos do Ministério da Cultura tinham uma série de coisas, quando já não tinham espaço, portanto os arquivos iam para esse armazém no Pendão. Quando eu fui buscar a parte da Cinemateca, estava lá, uma das partes era o arquivo da Invicta. E havia uns envelopezinhos deste tamanho, cheios de bichos, que eram os ditos intertítulos. E é absolutamente incrível como fonte de informação. Ou seja, quando os nossos colegas das outras cinematecas nos visitam e eu lhes mostro aquilo, eles só dizem: mas como é que é possível? Porque vocês aí têm o alinhamento do filme, conseguem ver qual foi a versão que foi exibida em Portugal, conseguem perceber, tem o texto, não é? Temos o texto dos filmes exibidos e temos a história da exibição naquele período, porque todos recorriam aos laboratórios da Invicta. E os envelopes dizem, de uma forma muito simples, tem o título do filme, tem o nome do distribuidor e tem a data e a assinatura de quem fez o trabalho de laboratório. Muitas vezes aquele título nem sequer corresponde ao do filme, portanto é depois abrindo os envelopes, vendo os nomes das personagens, vendo com sorte algum nome de algum ator
normalmente aportuguesado. Portanto, nós temos depois de fazer o raciocínio de ver, ok, isto poderá ser em alemão, será não sei o quê, em inglês será não sei o quê, portanto, as Maries passam a Marys e coisas desse género. Mas é incrível ter subsistido até agora, não é? E é só um exemplo. Mas há muitos mais exemplos, quer dizer, eu agora já me desviei imenso porque comecei a falar deste Invicta, que é um que eu acho particularmente graça, mas basicamente o nosso trabalho, de facto, tem sido pensar sempre que a documentação que temos nas mãos, portanto, no que me diz respeito da área da Cinemateca, é a bibliografia, a iconografia e a imagem fixa, obviamente, portanto, as coleções de cartazes, cartonados, fotografias, e a parte de arquivos de papel. E o que temos sempre como orientação é o que nós temos aqui, é o que está além e aquém do filme. Não é? Ou seja, temos o que está antes, portanto, os projetos dos filmes, as várias versões de argumentos, planificações, etc. E o que está depois, que é a recepção, e o que está ainda depois, que é já os cânones, a história, etc., publicados e chegados até nós através da edição bibliográfica. Mas depois também temos imensos pormenores no nosso trabalho, que é o trabalho de detetive, ou seja, para além deste que eu agora referi da Invicta, há um outro caso que eu também gosto particularmente, que é quando estávamos a trabalhar já há muitos anos os negativos fotográficos, percebemos que alguns deles, em vez de estarem, e que tinham chegado tal e qual, portanto, não tinham sido mexidos, tinham sido inventariados, mas não mexidos em termos de acondicionamento, quando os começámos a trabalhar percebemos, ok, mas há uns que estão em envelopes de papel vegetal, é normal, sim, mas há outros que estão com umas folhinhas dobradas ao meio, cortadas às 3 pancadas, desculpem a expressão, e são folhas coloridas, e portanto percebemos imediatamente que aquilo eram bocados de cartazes. E então trabalhámos os negativos, obviamente, e separámos todos esses invólucros, porque os negativos receberam novos, separámos essas folhinhas e pusemos assim numas caixas. E há 2 anos, salvo erro, eu pensei, não, eu vou começar a trabalhar detetive, vamos lá ver se eu consigo fazer alguma coisa daqueles bocados. E peguei numa dessas caixas e fui para a sala de leitura, que tem uma mesa muito grande, e comecei a espalhar bocadinhos e ver onde é que encaixavam. E consegui, embora com grandes lacunas, mas consegui fazer o desenho de um cartaz que até agora não existia na Cinemateca, que é do Gado Bravo. Portanto, a embrulhar os negativos do Annie Bobó, estava o cartaz do Gado Bravo. Claro que me faltam bocadinhos, porque, ou seja, aquilo agora está tudo quadriculado, faltam-me ainda bocadinhos, porque o cartaz ainda é bastante grande, tem 2 metros por 1,60 m, qualquer coisa assim, e tem, neste momento, uns 90 fragmentos a fazer, a tentar reconstituir o cartaz, basicamente. Bom, e agora já falei demais. Mas no fundo é um trabalho de salvaguarda e de resgate, muitas vezes, de toda uma série de materiais que de outros modos desapareciam. Não é? Completamente. Quer dizer, o Henri Langlois tinha uma espécie de vocação quase de pirata, não é? No sentido de ir resgatar filmes que os distribuidores já não queriam, no fundo iam parar ao lixo, e é isto está de alguma maneira à origem daquilo que vieram a ser as cinematecas e o trabalho dos museus de cinema, e no caso da documentação imagino que seja, por aquilo que diz também, enfim, mesmo, não é? Sim. E que são de facto... E já fomos fisicamente buscar arquivos ao lixo. Infelizmente é comum, não é? Quer dizer, sejam arquivos pessoais, portanto, de uma pessoa individual, sejam arquivos muitas vezes institucionais. Infelizmente é comum porque as instituições mudam de sítio, são fundidas, enfim, uma série de coisas, juntam-se a outras, criam-se novas, mudam-se sobretudo de instalações e nessa altura o arquivo fica para trás. E portanto, quer dizer, não sou só eu a dizer isto, os nossos colegas da Torre do Tombo sabem isto melhor do que eu. É muito comum, ou é mais comum do que seria desejável, termos mesmo de ir resgatar arquivos ao lixo.
Nós já fomos. O que eu posso dizer é que, de facto, já fomos. Mas porque, lá está, porque achamos mesmo que, normalmente, ou tradicionalmente, os arquivos é aquela coisa do valor legal, probatório, etc, etc. Mas é muito mais do que isso. Não é? Claro. E, portanto, de facto, nós depois, ao trabalhá-los, percebemos primeiro que somos obrigados a investigar e, portanto, a adicionar uma mais-valia informativa, não é? No caso das fotografias, quer dizer, nós temos acervos fotográficos muito, muito, muito grandes, e as fotografias de cinema normalmente não falam, não é? Não têm títulos, não têm autores, não têm nada disso, e é preciso ir procurar, e, portanto, de facto, temos esse trabalho de investigação. Mas depois percebemos também que somos os primeiros investigadores e com isso vamos dar a investigar a outros, mas sobretudo também que ao fazê-lo estamos a atribuir àqueles documentos uma mais-valia cultural, porque de facto é como a exposição Manuel de Oliveira Fotógrafo, não é? Quer dizer, nós ao trabalharmos é que percebemos o que é que ali está, e que há uma outra faceta que ainda não tínhamos aprofundado e que vamos dar lá a conhecer. Isso é um trabalho fundamental. Fascinante. Bernard, queres falar-nos desse excêntrico acervo? Exatamente. Excêntrico e realmente a palavra exata. Boa noite. Não, todas estas instituições de que falamos são muito marcadas pela personalidade, geralmente do criador. Tu falavas de Henri Langlois, Cinemateca Francesa, do Félix Ribeiro, o Álvares Costa para o Círculo do Porto. A instituição de que eu vou falar, o Museu de Melgaço, então, é propriamente a criação de uma pessoa. E a criação de uma pessoa romântica e apaixonada, que se chama Jean-Loup Passeck. Alors, não sei, alguns de vocês não devem conhecer Jean-Loup Passeck. Eu não vou contar a vida de Jean-Loup Passeck, é um romance. Portanto, vou dar só uma indicação para ver melhor a personagem e o trabalho que fez e a obra dele criando este museu. Jean-Loup Passeck é uma pessoa de origem vagamente no país de leste, não se sabe muito bem, Ucrânia, Rússia, Polônia, talvez. Filho, portanto, do senhor que se chama Passeck de Stackelberg. Então, descobrimos com a Estela, porque então, faz parte do nosso trabalho também, ir buscar nos arquivos a vida do criador do museu, descobrimos coisas absolutamente extraordinárias, como um passaporte de uma condessa de Stackelberg, que era uma espécie de espia do czar, extraordinário. Portanto, o Jean-Loup Passeck é o filho desta pessoa misteriosa do país de leste e de uma senhora também que tem uma casa de alta costura em França, em Paris e em Nice, que veste as artistas de cinema. Portanto, tem um meio que realmente fazia que para ele o cinema era uma coisa absolutamente natural. Começou a vida a trabalhar como jornalista e jornalista de cinema, em revista, em rádio, em emissora de rádio, e entrou nas edições Larousse. E na edição Larousse começou por trabalhar, é realmente responsável do serviço de cinema das edições Larousse. Foi pelas edições Larousse que criou uma obra essencial que era o que é, mas não sei se vai continuar, que é o Dicionário Mundial do Cinema, que é com certeza a Bíblia dos cinéfilos do mundo inteiro. E a partir daí teve uma vida cheia, ligada ao cinema, foi
o criador, o fundador e o diretor do Festival de La Rochelle. O Festival de La Rochelle, que foi um dos primeiros festivais independentes em França, foi o primeiro festival a organizar uma retrospectiva de Manuel de Oliveira, do António Campos, recebeu todos os, mais ou menos todos os realizadores importantes de Portugal. Ficou, portanto, durante mais de 20 anos como diretor do Festival de La Rochelle. Entretanto, foi nomeado responsável do Departamento de Cinema do Centre Pompidou e ficou também durante mais de 20 anos como responsável. Depois foi nomeado igualmente o responsável da secção Caméra d'Or do Festival de Cannes. Portanto, teve uma vida muito ligada ao cinema e durante toda esta vida teve uma paixão que era, não é colecionar, porque não era um colecionador, era reunir, encontrar, arranjar, descobrir objetos, testemunhos, fotografias, cartazes, tudo que tinha a ver com o cinema. E guardar, mas era realmente reunir, porque não era uma coisa metódica, era realmente, sobretudo, um apaixonado. Portanto, era a paixão por um objeto, a paixão por uma fotografia, a paixão por um cartaz. E reunia isso na sua casa em Paris, numa cave, um bocado úmida, portanto a condição de conservação não eram as melhores. E no fim da vida, isso era a primeira paixão. A segunda paixão era Portugal. Portugal que conheceu nos anos 70, quando quis fazer cinema e tinha decidido fazer um filme sobre a imigração. E aconselharam, para fazer este filme sobre a imigração, de ver o que era a vida dos imigrantes e de encontrar pessoas da imigração. E foi assim que encontrou os portugueses e ficou muito amigo desses portugueses, que eram de Melgaço, e, através desses imigrantes, descobriu Portugal e Melgaço. E para ela, a descoberta de Portugal e Melgaço, no fim dos anos 70, foi uma espécie de encontrar um paraíso perdido. Portanto, apaixonou-se perdidamente para Portugal. A paixão para Portugal, mais a paixão pelo cinema, fez que, quando chegou à idade da reforma, decidiu pegar toda a coleção, todos os objetos que tinha reunido ao longo de 30 e tal anos, para criar um museu. Mas a concepção do museu de Jean-Luc Passec era, o museu devia ser sentimental. Portanto, queria criar este conceito totalmente novo, que era um museu sentimental, e que era mais ou menos isso. Ia a Portugal, escolhi numa aldeia pequenina, no Alto Minho, ou em Trás-os-Montes, lá comprava uma casa, punha toda a coleção que tinha na casa e depois fechava a porta, punha um letreiro na porta, dizer Museu do Cinema, para visitar, pedir a chave a uma senhora tal, que era uma senhora que escolhia na aldeia, e para ele o que era importante é imaginar um turista chegar por acaso nesta aldeia, encontrar esta casa, pedir a chave a pessoa que tinha a chave, que tinha tido, e entrar numa casa sozinho, sem guia, sem nada, e de repente descobrir um mundo totalmente extraordinário. Como fotografia das primeiras stars do cinema mudo italiano, como um cartaz, etc, etc, etc. Percebeu, ajudámos-la a perceber, que era uma ideia fabulosa, mas que era um bocado utópica, e andamos à procura de uma solução para albergar a coleção dela, e pensamos em Melgaço, que foi a primeira vila que conheceu em Portugal. De Melgaço, que os amigos dele, imigrantes, eram oriundos. Fomos ver o presidente da Câmara. O presidente da Câmara tinha, por acaso, um edifício livre, disponível, que era a Guarda Fiscal, e decidiu-se fazer um museu de cinema na Guarda Fiscal. Então,
todas as coleções, todas as reunidas de Paris foram para Melgaço, mas não havia nem uma lista do que havia. Não se sabia mais ou menos o que havia. Não havia uma relação, não havia nada. E tudo foi assim. Criou-se o museu e começou-se a trabalhar, portanto, no museu, mas trabalhar em Melgaço. Melgaço são 3.000 habitantes. Uma cidade que está, enfin, uma vila que está, a população está a envelhecer. Não havia uma paixão enorme pelo cinema. Não havia grande especialista para trabalhar o acervo do Jean-Loup Passec. Então começamos a trabalhar com a Estela e começamos a ver o que havia. E de cada vez descobríamos coisas absolutamente extraordinárias, que era fundamentalmente uma coleção de objetos do pré-cinema notável, com lanternas mágicas, com zootrópio, praxinoscópio, com cartazes. Não temos tanto cartazes como a Cinemateca, mas é uma boa coleção de cartazes. Uma boa coleção de cartazes. Temos um dos primeiros cartazes do cinema, que é um cartaz da Casa Pathé, que data de, acho que é o segundo, terceiro cartaz que foi imprimido no mundo. Temos cartazes do cinema mudo, temos cartazes, uma coleção notável de cartazes populares. Temos cartazes de Cuba, temos imensos, milhares de cartazes. Depois, o Passec comprava segundo son coup de cœur. Apaixonava-se por objetos, por fotografia, etc. E assim temos uma coleção extraordinária de fotografias de stars do cinema mudo italiano. Do cinema mudo, uma coleção maravilhosa de fotografia do Rudolf Valentino, de Marlene Dietrich. Enfim, temos milhares e milhares de fotografias, tiragem argêntico. Temos também livros, temos documentos, porque o Jean-Loup Passec, durante o tempo que trabalhou no Centre Pompidou, como responsável do cinema, era também encarregada da organização das exposições de cinema do Centre Pompidou. E fez, durante os 20 e tal anos que passou no Centre Pompidou, mais de 50 exposições de cinema. E esta exposição era havia um ciclo de filme, e para ilustrar havia uma exposição com fotografias. E o deal que tinha passado com o Centre Pompidou era o seguinte: ele fornecia os originais, depois o Centre Pompidou fazia as tiragens e depois a exposição voltava na propriedade do Passec. E de repente assim encontrou-se com mais de 50 exposições de fotografias sobre o cinema uzbek, sobre o cinema português, sobre o cinema, todo acompanhado de livros, porque também editava os livros, e isso estava guardado nesta cave, que era uma casa pardon, desculpa, estava guardado numa cave onde habitava, no prédio, que era muito úmida, e quando começamos a retirar as fotografias das caixas, vimos que uma grande parte era cheia de umidade e tivemos que deitar muita coisa fora. Mas, portanto, temos um acervo que é realmente muito importante. O problema é que não há ninguém em Melgaço para realmente tratar deste espólio. A única pessoas que fazem isso somos nós,
mas é difícil, vivendo no Porto, de ir trabalhar em Melgaço. É muito difícil também convencer os jovens a se instalar algum tempo em Melgaço para trabalhar, sobretudo no inverno. Portanto, começamos a tratar do acervo, mas é realmente muito complicado, leva o seu tempo. Continuamos a fazer exposições, mais ou menos uma ou duas por ano, e então estamos à espera agora de poder criar uma equipa que vai poder trabalhar para, pelo menos, catalogar tudo o que há no espólio do João do Passec, e depois digitalizar os documentos que há para digitalizar. E, entretanto, continuamos também a enriquecer a coleção. Temos um projeto que vai começar agora, que é um prémio para recompensar o melhor cartaz de cinema português e também de Galiza. Fazemos isso com o Festival de Cinema de Melgaço. E temos também temos também um projeto de enriquecer a coleção de objetos que é do pré-cinema passando para o cinema mudo. Portanto, estamos a trabalhar, mas tem a condicionante de que é Melgaço. Tem a condicionante que é uma vila de 9.000 habitantes. De inverno não há muita gente para visitar o museu, para ver. No verão há os turistas que vêm ao festival, cria uma certa animação, mas uma coisa que não vamos fazer, não vamos desesperar, vamos tentar criar esta equipa, vamos tentar desenvolver, portanto, a atividade do museu, sobretudo fazendo o que tínhamos começado, é exteriorizar o museu, criando exposições itinerantes. Já fizemos isso com a Cinemateca em Lisboa, com os cartazes do cinema polaco, fizemos exposição em Braga, em Fafa, no Porto, em vários sítios do norte de Portugal, e é uma coisa que também vamos continuar. Para já está tudo. Joana, quer falar-nos um pouco desse extraordinário acervo que é o acervo do Cineclube do Porto? Sim, boa noite. O acervo do Cineclube do Porto é em parte semelhante ao da Cinemateca Portuguesa, mas com a especificidade de que tem também tudo o que sejam atas e informação sobre o Cineclube do Porto, mas também sobre o Cineclubismo. É um acervo que tem uma parte de biblioteca que com revistas da época, etc., muito completa. Tem também depois uma parte de fotografias muito variada sobre a parte da secção de cinema experimental do Cineclube, sobre alguns eventos que o Cineclube organizou, nomeadamente a Semana do Novo Cinema Português, e tem muito mais coisas que nós ainda não conseguimos conhecer. Tem também uma parte importante de documentação no que diz respeito aos programas do Cineclube. Isto é interessante, parece-nos a nós, por três motivos. O primeiro, porque faz uma história dos filmes que o Cineclube exibiu, mas também porque estes programas continham textos originais de alguns autores, como o Henrique Alves Costa, o Luís Neves Real, o Mário Bonito, mas também tinham traduções de textos de revistas de época que eram traduzidas pelos próprios, ou seja, uma espécie de serviço público, como nem toda a gente tinha acesso às revistas, os textos que eram considerados mais importantes eram traduzidos nestes programas. E depois tem também um valor que tem a ver com o valor gráfico dos próprios programas, porque isto é também interessante. O Cineclube sempre teve uma parceria com outros agentes da cultura no Porto, ou seja, temos que pensar que entre os anos 40 e os anos 70 todos os agentes
culturais da cidade se conheciam. Muitas vezes as associações que existiam tinham as mesmas pessoas, e então havia uma grande confluência não só de críticos de cinema, mas também de escritores e de pintores e ilustradores. E, portanto, a nossa coleção que diz respeito às ilustrações é muito rica, e temos serigrafias, linogravuras do Armando Alves, do Mário Bonito, do Ângelo de Sousa, e continua por aí. Isso é uma parte do acervo que também me parece que é importante destacar. O nosso acervo foi constituído ao longo dos anos de atividade da associação. Houve uma altura na história do Cineclube em que havia uma secção de biblioteca, ou seja, havia um núcleo de pessoas que eram responsáveis pela constituição da biblioteca. Provavelmente essa foi a altura em que essa biblioteca enriqueceu mais, não é? Porque havia o dinheiro do orçamento do Cineclube que era afeto para essa compra, mas também havia pessoas responsáveis pelo seu tratamento, e foi inventariado ao longo dos anos. A primeira vez foi, penso que logo a seguir ao 25 de Abril, e depois disso foi sendo inventariado por alguns membros da direção. As direções são facultativas, portanto as pessoas que entram nem sempre se mantêm no Cineclube. O que nós fizemos foi, em 2014, este acervo estava todo na antiga sede do Cineclube, que é na Rua do Rosário do Porto. A sede não estava em condições físicas aceitáveis. Nós, durante algum tempo, tivemos parte do acervo no Museu Nacional Soares dos Reis, que abrigava como um sinal de generosidade para o Cineclube o acervo, de maneira a que estas coisas, sobretudo as fotografias e as linogravuras, etc., não se deteriorassem com a umidade. Mas depois, de facto, tivemos que sair e tomar uma decisão quanto ao acervo, o que é que havíamos de fazer. Era um acervo muito distinto, tinha coisas que também acho interessantes, como, por exemplo, o arquiteto Mário Bonito chegou a desenhar peças de mobiliário específicas para a sede, as estantes e as cadeiras, etc., e que tem algum interesse. Ou seja, nós tínhamos mobiliário, tínhamos equipamento, tínhamos depois esta parte de biblioteca, acervo em papel, acervo fotográfico e este tal acervo artístico, e tínhamos também a parte do acervo fílmico. Como não conseguimos encontrar em 2014 uma instituição que ficasse com tudo e que nos prometesse a disponibilização ao público do acervo, que isso parecia-nos que era mais urgente, que sendo uma instituição com 75 anos, parece-nos também que uma instituição com esta idade só perdura no tempo, se for sendo conhecida e se for sendo estudada. Senão acaba por ficar dentro de si e as coisas desaparecem. Portanto, nós sabíamos que era vital tornar este acervo público o mais rápido possível. Era também vital encontrar um sítio onde o acervo pudesse ser armazenado de forma segura, mas também tratado. E, portanto, o que acabámos por decidir foi entregar o acervo fílmico ao ANIM, na Cinemateca, o acervo fotográfico em papel e a biblioteca à Casa Municipal, ao Arquivo Municipal do Porto, Casa do Infante, e o equipamento e imobiliário ao Mimo em Leiria. Este acervo é também interessante não só pela questão das figuras mais importantes em torno do Cineclube, como é o caso do Henrique Alves Costa, mas também porque acarreta a história do cineclubismo em Portugal, que é uma história muito importante e que depois até se cruza, como nós sabemos, com a história de Manuel de Oliveira. O próprio Manuel de Oliveira chegou a dar cursos na secção de cinema experimental do Cineclube do Porto, a trazer a público o Henrique Balboa tantos anos depois, foi uma coisa que foi impulsionada também pelos cineclubes, e este nosso acervo contém toda esta história. Contém provavelmente muito mais coisas que nós não temos noção, porque ainda não estão estudadas. Aliás, este livro que nós lançámos em outubro pretendia um pouco disso, pretendia convidar vários investigadores da área do cinema a entrarem no nosso acervo e a debaterem temas, uns que são mais relacionados com o Cineclube do Porto, outros que são mais do seu interesse. Por exemplo, existe um artigo que é feito sobre cineclubismo nas antigas colónias, no ultramar, que teve como
base de estudo, por exemplo, a troca que os cineclubes faziam de programas. O Cineclube do Porto enviava os seus programas para o Cineclube em Luanda e o Cineclube de Luanda enviava os seus programas para o Cineclube do Porto. Não o fazia só com o Cineclube do Porto, atenção, fazia também com o Cineclube de Guimarães, com o Cineclube de Viseu, etc. O que se passa é que, por algumas características do Cineclube do Porto, nós fomos armazenando isso ao longo do tempo. E isso agora está disponível, ou seja, por exemplo, a importância destes programas do Cineclube angolano, por exemplo, só nos foi clara quando esta investigadora, por exemplo, quis escrever sobre este assunto e utilizando o que estava no acervo. Por isso, se calhar nós estamos numa posição intermédia entre o estado dos vossos acervos, mas parece-me que é importante para a história do cinema, sobretudo na especificidade da história do cinema em Portugal, porque não só por causa da produção ao longo do século XX, que se interliga muito com a história do cineclubismo, mas também por causa da exibição e da construção de espectadores de cinema, não é? Que é uma coisa importante. E penso que é isto. Nós temos alguns desafios, não é? Gostávamos muito da digitalização. Sabemos que a Casa do Infante vai fazendo gradualmente, ou seja, cada vez que um investigador pedir, passa a ficar digitalizado e a partir daí passa a estar disponível ao público, mas parecia-nos de facto que fazia algum sentido haver uma centralização de tudo isto. Por exemplo, se quisermos estudar a figura do Henrique Alves Costa, há coisas no nosso acervo, mas há coisas no acervo da Cinemateca Portuguesa e há coisas no acervo da Casa de Manuel Oliveira. Em América Sul também. Pronto, também. Ou seja, está disperso por vários sítios, o que é natural, não é? Mas às vezes estes desequilíbrios entre as velocidades de disponibilização são importantes, penso que são importantes. Sobretudo para que não se percam mais coisas, que isso é algo que também nos angustiou durante muitos anos. Agora sabemos que o que temos está seguro, mas também sabemos, porque vamos falando com algumas pessoas ligadas ao cineclube, que há muitos acervos pessoais que vão para o lixo, ou que soubemos do caso dos netos de Mário Bonito, que pelos vistos tinham as coisas no sótão e houve um incêndio e perderam-se. E isto são coisas que vão acontecendo regularmente, até porque estas pessoas que tiveram uma grande importância no século XX, infelizmente ou felizmente, a ordem da vida, deixam de estar presentes, e com elas vai não só a história que carregam na sua cabeça, mas também vão os papéis. Os papéis depois desaparecem. E os papéis são extremamente importantes. As possibilidades de ligação e de cruzamento entre os diferentes arquivos e acervos é de facto algo que é muito importante e que acaba por potenciar até os próprios, individualmente, cada um desses acervos, não é? Isso é uma coisa de facto fundamental. Teresa, quais é que acha que são quais são concretamente os grandes desafios e projetos para um curto, médio prazo da Cinemateca no que toca ao arquivo documental e quais são os grandes desafios que enfrentam neste momento? Bom, como quase toda a administração pública, o grande desafio são recursos humanos. Nem sequer não é uma questão de finanças, é mesmo uma questão de recursos humanos, porque é preciso braços para trabalhar estas coisas e de facto os constrangimentos à contratação aí é que são mesmo muito, muito complicados. E sobretudo, quer dizer, isto vai em várias velocidades, não é? Quer dizer, há uma geração que se começou agora a reformar, daqui a pouco há de haver outra, porque foi em levas, não é? Que foram constituídas as equipas, é o normal, sobretudo quando há saltos nas instituições, como foi o caso da Cinemateca, não é? Portanto, a autonomia em 1980, portanto, uma nova equipa, etc., mais alargada, uma alteração institucional no início dos anos 90, portanto, que também permitiu
novas contratações e depois agora de repente vamos vendo as pessoas a reformarem-se, infelizmente algumas a falecerem, e portanto as equipas de facto é onde é mais complicado. Eu acho que, quer dizer, é preciso olhar de facto dar alguma prioridade a este trabalho de arquivo. Eu contei aquelas histórias de Invicta e tudo mais, mas na verdade o que nós temos por trabalhar é uma coisa de loucos. Quer dizer, só o próprio arquivo da Cinemateca, não é? Como o António sabe, só o próprio arquivo da Cinemateca nós temos trabalhado a parte muito antiga. E portanto há toda a documentação do que foram anos de intensíssima atividade de exibidora, intensíssima atividade a nível internacional, etc., que nós sabemos, as pastas estão lá, etc., portanto eu consigo localizá-las, mas na verdade aquilo que nós nos habituámos a fazer, que é descrever unitariamente, documento a documento, nós não o conseguimos fazer em tempo útil daquilo valer alguma coisa, digamos assim, que é um bocadinho o que a Joana estava a dizer, porque de facto está na memória das pessoas, mas depois essa memória também desaparece. E portanto é preciso que estes papéis que nós conseguimos salvaguardar tenham umas pistas. Tenham como as migalhas de pão do Hansel e da Gretel, e daí nós sermos documentalistas, não é? Portanto, a ideia é mesmo essa, é guiar os passos. Mas para guiar os passos é preciso esse trabalho, e esse trabalho é moroso, mesmo com as novas tecnologias, é moroso. O que eu posso dizer da parte para não ser só pessimista, não gosto. Nós estamos a terminar, quer dizer, já terminámos um projeto que era de um novo sistema de informação para toda a Cinemateca, portanto, que é a reunião dos vários catálogos e a reunião também do histórico da programação, portanto, com tudo interligado, no fundo. E a parte, o portal público, que só vai estar disponível em 2021, mas está para breve, é o que eu posso dizer. O portal público vai ter inclusive uma área de dados abertos para que se possa fazer a agregação de dados para outros sistemas e assim pouparmos. Quer dizer, não faz sentido, isto foi uma conversa que eu tive com o Cineclube do Porto já há muitos anos, não faz sentido estarmos a indexar as mesmas revistas, quer dizer, o que faz sentido é vocês indexam uma, nós indexamos outra, e temos aqui um trabalho colaborativo, não é? Absolutamente incrível, partilhamos e ficamos todos a ganhar. Portanto, no fundo, é um bocadinho a ir de encontro a esse aspecto cooperativo que nós desenhamos este sistema e que permite essa tal, ou vai permitir, estamos em ambiente de testes neste momento, mas vai permitir essa agregação dos dados. Só para terem uma ideia, o tal trabalho de indexação artigo a artigo que nós começámos a fazer nos anos 80 fez com que, quando migramos a base de dados da biblioteca, arquivo fotográfico / cartazes e arquivos de papel, quando as migramos este ano para este novo sistema, nós tínhamos 1.150.000 registros. Isto é muito, muito grande, quer dizer, se compararmos com outras instituições que fazem o mesmo tipo de trabalho, o normal é nós termos o dobro. Porquê? Porque começámos mais cedo, é só por isso, não é porque somos mais rápidos ou melhores, atenção, é mesmo só porque começámos muito cedo. E começámos muito cedo neste espírito colaborativo, mas entre cinematecas do mundo inteiro. E o que nós agora, já me estou a repetir, mas o que nós agora quisemos fazer foi, pelo menos em língua portuguesa, nós abrimos. Eu digo isto porque as descrições têm em língua portuguesa, não é? Como é óbvio, mas permitem até ter descrições, porque nós fomos fazendo esse tipo de trabalho ao enviarmos para outras cinematecas e não sei o quê. Portanto, temos algumas coisas em francês e outras em inglês, mas vai permitir a qualquer utilizador, seja ele individual ou institucional, fazer uma recolha desses dados.
Esse trabalho tem sido feito também em colaboração com as cinematecas que integram a Não, FIAP? este é só a Cinemateca. O que nós fizemos foi o trabalho de indexação. Houve uma altura, há uns 20 anos, em que, portanto, há um projeto, chama-se projeto, mas é uma coisa que existe há muitos anos, mas é o projeto de indexação das das bibliotecas das cinematecas, e nós fizemos parte durante um ano ou dois, nos anos 90, no princípio dos anos 90, qualquer coisa assim. Mas pronto, vamos poder voltar a fazê-lo e vamos, sobretudo, poder fazer de uma forma mais aberta, no sentido em que nós vamos expor os dados. Quem os quiser pode ir buscar. Então, um bocadinho foi essa a lógica. E quer dizer, a Federação Internacional dos Arquivos de Filmes tem essa base de dados também, portanto, com os contributos das várias cinematecas que trabalham nisso, mas é uma base de dados paga. Portanto, a nossa ideia não é de todo essa. A nossa ideia é um portal externo, está aberto ao público e ponto final. Claro. E, Bernard, no caso de Melgaço, vocês tiveram há algum tempo um projeto de construir um novo edifício ou de reabilitar um outro edifício para mudar as instalações do atual museu? Quais é que são os grandes projetos? Não era para criar um novo museu, era para criar um arquivo. Pronto. E será um belo projeto. Veio a crise, veio o projeto, e o projeto caiu também. Portanto, o projeto já não existe. E temos o nosso arquivo, que é de instalações que são provisórias, mas acho que vão ficar definitivo, então vai ser um provisório que vai durar muitos anos. E estamos a tentar aconchegar as milhares de coisas que temos no nosso acervo neste espaço que tem 200 metros quadrados. Portanto, é sempre um bocado complicado. Mas o nosso maior problema é o problema da formação do pessoal para trabalhar no acervo e no arquivo. Já tínhamos uma possibilidade de encontrar com a Universidade do Minho pessoas que podiam ser interessadas, jovens, mas veio depois a pandemia, está tudo parado, acho que vai continuar parado durante algum tempo ainda. Entretanto, o que tentamos fazer era, como quando há um incêndio, tentar preservar o máximo de coisas possíveis. Está feito. E temos uma equipa que trabalha, portanto, sobretudo no museu e pouco no arquivo, mas que tem muita boa vontade, mas falta-lhe efetivamente o conhecimento do trabalho de arquivos e não se fala de digitalização, que nunca começou realmente. Não sei se há questões, se querem intervir na conversa. Gostava de fazer um comentário ao que... Claro, obviamente. De facto, acho que é muito importante este lado colaborativo em relação aos acervos e também haver projetos comuns de investigação a alguns acervos. Isto porque, por exemplo, eu estou-me a recordar quando nós estivemos a fazer a investigação por causa do Alto do Floribos, que é um projeto em parceria com a Cinemateca, o Tiago Batista descobriu que faltava no acervo da Cinemateca uma das vértices. E perguntou se nós tínhamos no nosso. E não tínhamos. Ou seja, não havia nem no vosso nem no nosso. E eu, como sei que há alguns alfarrabistas no Porto que ainda vendem estas coisas, entrei em contato. E fiquei... E adquiri a vértice que depois o Tiago utilizou para o seu acervo. Há duas coisas aqui. Uma é que nós só sabíamos da existência daquele texto nesta vértice porque num dos programas do Cineclube faziam referência ao artigo da vértice. E outra das coisas é, só nos apercebemos que este número da vértice não havia nem no vosso, nem no nosso, se calhar há noutros, mas que estavam mais à mão,
porque este trabalho de investigação foi feito sobre este tema. E pronto, isso acho que é muito importante também este sentido de não só de prática do que existe, porque isso é relativamente fácil, mas também de trabalhos de investigação ou de outro tipo de trabalhos, exposições, etc., em conjunto. Isso vai sempre pôr um arquivo em confronto com o outro e vamos descobrir coisas novas e também descobrir coisas que faltam. Quais são, assim, as grandes lacunas do arquivo da Cinemateca? Estou a falar em termos de, obviamente, de coleção. Toda aquela correspondência que mostrou a Algum período especificamente, ou algum autor, ou algum conjunto de autores que de facto esteja escassamente representado nesse arquivo? E penso, desde logo, por exemplo, naquilo que são os cineastas contemporâneos portugueses. Qual é que é a relação do arquivo da Cinemateca com esses materiais que estão neste momento a ser produzidos? Com os que estão a ser produzidos. Estamos a falar só do não filme. Bom, os que estão a ser produzidos é a várias velocidades. Temos casos em que tudo nos é oferecido. Portanto, tudo nos é oferecido no sentido de o Estado ficar com uma cópia dos materiais que são feitos, e temos casos em que é preciso mandar vários e-mails, mas mesmo assim nem sempre se consegue. Claro que nós adquirimos a documentação de várias formas. O caso dos livros e das revistas, essa é comprada, é uma política, não vem para aqui ao caso. Mas no caso de outro tipo de documentação mais efêmera, nomeadamente os cartazes, as fotografias, etc., aí normalmente ou é através dos produtores, ou através dos distribuidores, ou através da crítica, no fundo. Ou ainda, no caso dos filmes que são apoiados pelo Estado através do financiamento do ICA, tal como vem sempre uma cópia do filme para a Cinemateca, fica em depósito na Cinemateca logo assim que é produzida, também há uma série de outros materiais que legalmente têm de ser entregues e que também se destinam à Cinemateca, nomeadamente o guião, as fotografias, o cartaz, enfim, há assim uma série de coisas que nos vêm. Portanto, no fundo de nenhum lado temos a certeza que venha tudo, mas juntando todos conseguimos chegar à maior parte. Lacunas há de certeza. Como o exemplo do Gado Bravo. Ninguém diria. Nós temos o arquivo do Lopes Ribeiro. Mas enfim. Não vinha lá o cartaz. Ou vinha em retalhos. Não sei. Não sei se há... Vocês compram também? Não compram cartazes? Não precisam comprar? Compramos também quando, por exemplo, um cartaz francês de um filme português, para nós faz sentido comprar. Portanto, aí sim. Não compramos tudo, ou seja, nós tentamos que as coleções sejam um bocadinho o retrato do que é ir ao cinema em Portugal, ou seja, cinema português e cinema exibido em Portugal, de alguma forma. E, portanto, mas nesses casos, sim, também para nós faz sentido e, portanto, compramos. Porque aí temos de ir, muitas vezes, temos de ir às lojas de cartazes. É por aí. Agora estou a namorar um que é um cartaz americano do filme Lisboa, do Ray Milland. Nós não temos, mas eu acho que faz sentido Portugal ter aquele cartaz por ter sido realizado cá. Eu queria saber se tem arquivos de som. Arquivos de som? Sim. Isso a existir será na parte do Arquivo Nacional, do Departamento de Arquivo das Imagens em Movimento. Portanto, dos meus colegas. Mas eu acho que não. Ou seja, de som, por exemplo, na parte bibliográfica, chamemos assim, na parte da biblioteca, temos uma coleção não muito grande, porque não fazemos esse tipo de compra,
de bandas sonoras. Okay? Portanto, que nos chegam por doação, basicamente. Som, tipo arquivo de som, o que existir será no departamento ânimo. E coisas como entrevistas de diretores de cinema? Entrevistas no sentido dos originais, das entrevistas não publicadas, digamos assim. Ou publicadas? Publicadas, o que tiver sido publicado de acordo nas publicações que correspondem à nossa política de aquisição corrente, sim. Ou seja, nós adquirimos, portanto, temos mesmo uma verba anual para a aquisição de livros, de revistas, que obviamente não adquirimos tudo, era completamente impossível e desnecessário, se calhar. O que nós fazemos é termos uma política linguística, basicamente. Ou seja, nós compramos documentos que sejam lidos pelos cidadãos de Portugal. Não quer dizer que não haja exceções. O Pedro Costa, por exemplo, tem imensos catálogos publicados no Oriente. Ele oferece-nos os catálogos, nós catalogamos os catálogos e já demos acesso a esses mesmos catálogos, apesar de serem em coreano ou em japonês. Portanto, há exceções, mas a regra linguística é a principal nessa aquisição. Ou seja, nós compramos livros que tenham entrevistas ou revistas que tenham entrevistas. Portanto, não fazemos qualquer triagem por género de cinema, por nacionalidade cinematográfica ou o que for. Isso não fazemos. E eu posso perguntar a mesma coisa a Bernardo e Comadé? Sim. Temos, então, o Jean-Loup Passec, portanto, que dirigia o Festival de La Rochelle, que dirigia a Caméra d'Or au Festival de Cannes, que dirigia o Centre Pompidou, o Departamento de Cinema Centre Pompidou, costumava fazer, quando recebia convidado, um encontro com uma conferência, uma conversa. E gravava absolutamente tudo. Portanto, temos cassetes com entrevistas às pessoas, então tinha um problema que nunca marcava nas cassetes do que se tratava. E então temos montes de cassetes, mas é muito complicado de saber. É preciso um trabalho, isso Aí é mesmo. No grande detetive, mas temos isto. Não sabemos quem fala. Não sabemos quem fala. O errado encontrei, nesse momento eu sabemos. Porque o Passec, o Jean-Loup Passec, era um grande especialista do cinema dos países de leste. Conhecia absolutamente todos os realizadores dos países de leste. E convidou todos os realizadores dos países de leste. E é muito complicado de saber de quem se trata. Então, de Jean Cressot, mas os outros não se sabe. Mas conservamos isso, nunca se sabe. Um dia alguém pode reconhecer a voz. Sónia. Eu gostava de fazer uma pergunta para a Teresa. Referiu há pouco o enorme volume documental que a Cinemateca tem, mas também ao mesmo tempo falou que fazem a descrição até ao nível do documento. Isso é uma estratégia que foi montada pela instituição, pelo grupo de arquivistas, quer dizer, porque há outras formas de se poder, calhar, contornar, digamos assim, essa forma de descrever. É verdade. Tem a ver com a história da Cinemateca, ou seja, nós, por um lado, temos dois públicos, não é? Dois grupos de públicos. O primeiro, são os nossos próprios colegas. Os nossos próprios colegas que, os do arquivo fílmico, precisam de informação sobre, no caso do cinema mudo, até pode ser sobre a velocidade de projeção de um filme. Precisam de uma partitura. Essa partitura dá-lhes o tempo. Não é? E, portanto, eles ficam a saber a velocidade de projeção.
É só um exemplo, como é óbvio. Portanto, há bocado falávamos do arquivo da Tobis, que tem as folhas de etalonagem dos filmes. Portanto, para qualquer restauro do cinema, dos filmes portugueses que tenham sido processados no laboratório da Tobis, aquela documentação é fundamental. Portanto, não me basta dizer... Aí não vou ao nível finíssimo, não é? Portanto, vou ao processo e digo, há um processo o registro de etalonagem do filme tal. Depois temos também os nossos colegas da programação, que são aqueles que fazem as folhas originais que acompanham, que são distribuídas em acompanhamento da projeção de um filme. E esses querem outro tipo de informação. O que eles querem é ver o que é que a crítica disse sobre aquele filme. Tal como, durante muitos anos, o público leitor externo, portanto, os nossos leitores de fora, era sobretudo isso que procuravam. Isto numa altura em que os estudos de cinema eram muito versados na parte filológica e, portanto, era muito pela crítica, pela teoria e, portanto, muito ao nível do artigo a artigo. Daí, durante muitos anos, nós termos trabalhado tanto artigo a artigo. E depois há uma grande preocupação nossa também, por exemplo, os recortes de imprensa é um acervo fundamental e que são, lá está, um dos grandes retratos do que é ir ao cinema em Portugal e que nós temos até antes da criação da Cinemateca, ou seja, todos os recortes de imprensa sobre cinema, desde o momento em que foi criado o Secretariado Nacional de Informação, estão na Cinemateca. E, portanto, obviamente, nós aí não temos outra hipótese, é artigo a artigo. Portanto, durante muitos anos foi sendo feito por causa destes dois grandes motivos. Claro que, quando começámos a trabalhar os arquivos, na seção tradicional, nós damos, aí é conforme o arquivo. Por exemplo, nós há poucos anos recebemos um arquivo muito pequenino, mas uma pessoa que tinha sido crítico e jornalista, sobretudo nos anos 50, que se correspondeu com Alves Costa. E obviamente que aí há um tratamento mais lato, portanto, aquele dossiê tem correspondência diversa, nomeadamente correspondência com Henrique Alves Costa. Não fomos ao nível de tratamento individual, carta a carta. Portanto, isto depende um bocadinho também do próprio arquivo. Mas lá está, os intertítulos da Invicta têm de ser trabalhados como documento simples. Temos de ir a esse nível, não podemos deixar de o fazer. Portanto, aí é um bocadinho diferente. Tal como também nas fotografias, no caso do cinema estrangeiro, fazemos como pacote, enquanto no cinema português já vamos ao detalhe da fotografia. Mas, de facto, na parte bibliográfica, durante muitos anos, e isso mantém-se por estes vários motivos, é artigo a artigo, sim. Não o fazemos para tudo. Atenção, nós dos títulos de revistas, no caso dos livros é tudo, dos guiões não publicados também, dos programas, portanto as folhinhas volantes que eram distribuídas nas idas aos cinemas também, o material promocional do género daquele que é os dossiês de imprensa, o dossiê de imprensa que entrega à crítica, etc., também. Mas no caso das revistas, nós temos 3.000 e tal títulos de revistas, de todas as épocas, não é? E só temos 12% indexado artigo a artigo. Okay. Obrigada. Não sei se há mais alguma questão. Nesse caso, resta-me agradecer muito a vossa presença. Creio que foi, de facto, um momento importante para ficarmos a conhecer melhor 3, 4 dos acervos mais importantes que existem em Portugal na área do cinema e, com certeza, haverá, como a Joana propunha, enfim, frisava há pouco, várias possibilidades de trabalharmos em conjunto e de continuarmos a enriquecer os arquivos que cada um de nós trabalha e tem à nossa guarda. Muito obrigado. Obrigada. E muito obrigado pela vossa presença.